Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marli e hoje a gente está aqui para conversar de um assunto constitucional e sério. Por quê? Porque o acesso à justiça é um direito constitucional e é um assunto sério. Você sabe quem é que tem direito, como é que funciona, quem procurar, aonde que eu consigo acessar a justiça de forma gratuita? Como que eu consigo levar o meu problema até o judiciário de forma que eu não pague por isso, porque eu não tenho condições ou porque no momento eu não estou tendo condições de arcar com a despesa que seria um advogado particular, porque o advogado, ele é um intermediário entre a pessoa com problema e o poder judiciário. E quando eu não posso pagar por esses serviços, o que eu devo fazer? A quem recorrer? Como eu posso levar o meu problema à justiça quando os meus recursos são insuficientes? Bem, a primeira opção para quem não tem condições financeiras de procurar a justiça é o defensor público. O defensor público, ele vai levar seu caso à justiça como um advogado particular, com a diferença de que você não terá que pagar pelos serviços dele. Por quê? Porque o Estado já paga por esses serviços. No entanto, para que eu possa levar o meu problema para ele resolver ou tentar resolver, eu preciso cumprir alguns requisitos. Quais requisitos? O primeiro dele é ser incapaz, hipossuficiente na forma da lei, ou seja, eu não ter dinheiro para conseguir pagar um advogado particular. Resumindo, mas tem um problema. Existem cidades, muitas cidades, infelizmente, brasileiras, que ainda não têm defensor público. Acredite, muitas cidades não têm defensor público. E aí, quando não tem defensor público nas cidades, o que fazer? Eu não tenho dinheiro para pagar um advogado particular? Qual é minha segunda opção? Aliás, qual é minha primeira opção quando na minha cidade não existe a primeira opção? Bem, a segunda opção para cidades que não têm defensoria pública são as universidades e faculdades. As universidades e faculdades de direito oferecem esse serviço como forma de troca de aprendizado, ou seja, você traz o seu problema para a gente resolver e a gente vai ensinar os nossos alunos a ajudar você a resolver o seu problema. E por conta disso não iremos cobrar esse valor que seria dos honorários advocatícios. Então, assim, nas cidades que não tem a defensoria, mas tem universidades e faculdades, essas instituições irão proporcionar o serviço de advogado para essas pessoas que não têm condições financeiras. E, obviamente, gente, tudo isso tem que ser comprovado, tá? Tem que comprovar que não tem condição financeira de arcar com as custas do processo, ok? Mas e aí? E se na minha cidade não tem faculdade? E se na minha cidade não tem uma universidade que preste essa modalidade de serviço? E agora, eu tenho outra saída? Sim, porque o Estado é obrigado a proporcionar o acesso à justiça de forma gratuita para todos os cidadãos. Ou seja, se eu sou brasileiro e eu preciso de ajuda para resolver um problema que eu não consegui resolver na via administrativa, que eu não consegui resolver eu e mais um, o que eu tenho que fazer? Procurar o judiciário. E para procurar o judiciário, eu preciso de um advogado, porque nem sempre eu consigo resolver os meus problemas no judiciário sozinho. Na maioria das vezes não consigo. Tem opções, como o juizado especial permite que você consiga atuar por si mesmo. Mas aí quando chega na fase recursal precisa do advogado. Então, de qualquer forma, a gente sempre vai estar precisando do advogado. E a terceira opção, para quem não tem condições de pagar um advogado e que naquela cidade não existe nem a defensoria pública e nem as instituições educacionais que proporcionam o serviço de advocacia de forma gratuita, sobra somente o advogado dativo. E o que é o advogado dativo? Bem, o advogado dativo é aquele advogado que o Estado irá pagar para exercer tentar resolver aquele seu problema. E na maioria das vezes, esses advogados dativos são selecionados de forma aleatória, dependendo da cidade em que você mora.
em regra, você vai até o fórum, explica para a atendente do fórum o que está acontecendo e ela irá te encaminhar para o setor correto para conseguir um advogado dativo. Então, de forma nenhuma, as pessoas podem ficar sem acesso à justiça porque não tem condições de pagar. Isso é inadmissível perante nossa Constituição Federal. Então, se você tem um problema e não sabe como fazer, você não tem dinheiro para pagar um advogado, você não sabe que a sua cidade não tem defensoria, a sua cidade não tem uma instituição financeira, uma instituição educacional que possa lhe proporcionar os serviços advocatícios, você tem direito a ir até o fórum, conversar com os atendentes e se informar para que aonde você vai, qual setor da sua cidade, do fórum da sua cidade, que você vai conseguir um advogado dativo que irá atuar na tentativa de resolver o seu problema perante o judiciário. Bem, eu espero que eu tenha sido clara. Se eu não fui, deixem aqui os comentários, falem o que eu posso melhorar, como que eu posso ajudar mais vocês aí a conseguirem encontrar na justiça as respostas que vocês precisam. Até o próximo vídeo, um grande abraço.